Oi, Débora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com você? Tudo certo. Agradeço a sua disponibilidade em contribuir com este momento do meu curso de formadores do estágio probatório, tá? Será um prazer. Pessoal, eu sou Similane e vou fazer a apresentação de um planejamento de uma prática que eu desenvolvo aqui na secretaria. E a minha atividade consistia em reelaborar esse planejamento a partir de algumas contribuições de colegas e da tutora que faz o acompanhamento da nossa formadora, e eu devo realizar essa gravação apresentando essa prática para um colega de trabalho. E a Débora é minha colega de trabalho. Débora, se apresente brevemente, por favor. Eu sou a professora Débora, sou da cidade de Itapejara do Oeste, do núcleo de Pato Branco, e há 3 anos eu estou aqui na CED. Estou agora trabalhando no recurso digital Inglês Parará. Perfeito. Débora, então, conforme eu for falando, sinta-se à vontade, caso você queira fazer alguma pergunta, caso você fique com alguma dúvida, ou mesmo tenha alguma contribuição em relação ao que eu escrevi, tá bem? É o que eu vou te falando aí. Então, considerando a rubrica que nós temos em relação aos programas e melhorias de aprendizagem, eu reelaborei alguns aspectos em relação a esse plano de trabalho. Então, o meu objetivo aqui é apresentar para vocês uma das demandas com as quais eu trabalho na secretaria, que é o Redação Paraná. Então, qual que é o objetivo desse programa, Débora? Ele é um programa de letramento digital, que integra um recurso digital educacional com a finalidade de desenvolver competências e habilidades que são de escrita nos nossos estudantes e também contribuir com o trabalho do professor. Essas habilidades, elas estão previstas nos nossos documentos orientadores, desde a BNCC até os nossos referenciais curriculares. O objetivo do programa Redação Paraná, que tem como principal ferramenta o recurso digital do mesmo nome, Redação Paraná, é oportunizar o contato e a interação dos nossos estudantes e professores com diferentes gêneros textuais e gêneros discursivos, além de ampliar vocabulário, ampliar estruturas gramaticais, as estruturas linguísticas, contribuir com o aumento de repertório dos nossos estudantes, com a organização das ideias, enfim, de todo esse processo que perpassa a produção de um texto escrito. Além disso, o recurso educacional digital, ele dispõe de um ambiente virtual que possibilita a escrita de textos e aprimoramento de competências linguísticas todas as possíveis. Ou seja, o aluno faz a primeira versão do seu texto no caderno, como a gente já fazia comumente, e depois dessa primeira versão, ele vai para o digital. Ele digita essa produção de texto, aciona um corretor automático por meio da inteligência artificial, e ele tem, por meio de legendas de cores, os principais erros gramaticais que ele cometeu de análise de língua, e ele pode corrigir esse texto com a ajuda da inteligência artificial. O que fica para o professor? O professor, ele vai trabalhar então com uma correção orientada por meio da rubrica, que são os critérios mais discursivos da língua, aquilo que a inteligência artificial não dá conta de fazer, que a gente ainda não tem uma ferramenta para isso, então o professor vai trabalhar na correção do texto nesse sentido. O programa Redação Paraná, com o uso do recurso digital, ele traz medidas de avaliação contínua do progresso da escrita, apresentando a nota ao final de cada produção. Então, pela inteligência artificial, os aspectos ortográficos é atribuído uma nota até 40, e a rubrica de correção, que é a parte discursiva que é feita pelo professor, até 60 pontos, fechando uma redação de até 100 pontos. Evidentemente, o professor pode devolver esse texto para o aluno, realizar o processo de reescrita do seu texto, da sua produção. Esta é uma ferramenta, um recurso que está disponível para todos os estudantes e professores da nossa rede, professores de língua portuguesa e da unidade curricular de redação e de leitura. Embora tenha-se uma solicitação da rede que este recurso possa ser disponibilizado para outros componentes curriculares também, a secretaria ainda não compreende isso como algo necessário, ficando exclusivo para professores de língua portuguesa e de redação e leitura do ensino fundamental.
Em relação aos departamentos que estão envolvidos neste programa e nessa demanda que eu atuo, esse foi um ponto de melhoria em relação ao planejamento que eu fiz na etapa anterior. Num primeiro momento, eu havia colocado que apenas a diretoria de educação, que é a DEDUC, e por meio da nossa coordenação, que é a coordenação de plataformas, e a DTI, que é a diretoria de tecnologia, por meio da sua coordenação de CODIS, que estaria desenvolvidas nessa ação. Então, uma das contribuições que a Liz, que é a minha professora do Formadores trouxe é que ela não conseguiu evidenciar de que forma essas coordenações, essas diretorias dialogavam com o trabalho que eu atuo. Então, eu procurei trazer um pouco mais de detalhamento e de discussão. E inserir aqui também a própria coordenação de currículo, que, embora esteja na mesma diretoria e no mesmo departamento, tem um trabalho muito articulado com Redação Paraná. Então, a partir desse momento, eu passo a dizer de que forma esses departamentos e essas coordenações se articulam com o trabalho que eu realizo aqui, com a minha demanda imediata, né? Então, a Redação Paraná, ele é um recurso tecnológico digital desenvolvido institucionalmente, ele é uma ferramenta da secretaria que foi criada e desenvolvido pela DTI, na sua coordenação, que é o CODIS, para contribuir com o processo de implementação do currículo da Rede Estadual do Paraná em relação à prática de produção de texto. Então, o currículo pensa, precisamos de uma ferramenta para trabalhar produção de texto. Então, nesse sentido, a CODIS desenvolve essa ferramenta. Lá em 2020, eles começam a fazer o processamento, né, desses dados, e em 2021 entrega a ferramenta para a rede. Então, dessa forma, a minha demanda ela articula-se com a DTI, com a CODIS, referente tanto à melhoria das estruturas e de funcionamento do Redação Paraná, ou seja, se a rede traz alguma contribuição do que precisa ser melhorado na ferramenta, a gente valida essa necessidade e conversa com a CODIS sobre a possibilidade disso ser aplicado ou não. E também a gente, enquanto coordenação, sugere algumas melhorias, algumas contribuições para a CODIS nesse sentido. O que, que a gente tem, então, alinhado com eles? Reuniões fixas mensais entre essas duas coordenações, para que a gente possa analisar e acompanhar o fluxo dessas ações, o fluxo dessas melhorias, o que, que foi concluído, o que, que não foi, o que está em andamento, qual que é o prazo, novas sugestões, se elas são viáveis ou não. Então, é a parte operacional, o CODIS, trabalhando de forma articulada com a gente, que disponibiliza a ferramenta para os embaixadores e para os professores, e também com as questões pedagógicas. A outra articulação que nós temos, diretamente relacionada, é com a coordenação de currículo, que eu não havia colocado no meu planejamento anterior. Nós articulamos precisamente com a equipe de língua portuguesa, que é responsável pela elaboração do RCO. Então, o RCO, hoje, no Estado, ele funciona como uma possibilidade metodológica de implementação do currículo da rede e, eventualmente, nós aqui no Redação temos reuniões com a equipe que elabora o RCO, para que a gente possa decidir, pensar quais são os gêneros que serão produzidos pelos estudantes naquele trimestre, naquele ciclo de aulas que estão sendo elaboradas. Essa decisão de quais gêneros, ela é uma decisão aleatória? Não, ela é uma decisão que considera os objetivos de aprendizagem previstos no currículo para cada ano, para cada série e para cada trimestre. Por que essa articulação ela é necessária? Porque a partir do momento que se decide quais são os gêneros que vão compor o RCO, inevitavelmente esse material precisa ser disponibilizado no Redação Paraná também. Então, a gente já tem essa proposta de redação no Paraná, o RCO se apropria dela. Não, a gente não tem, então o RCO cria essa proposta, manda para a gente faz a inserção dessa proposta de redação lá na ferramenta. Eu disse ainda que, ainda em tempo, né, a gente precisa evidenciar que, embora
o estreitamento das relações aconteçam entre a CODIS e o currículo, a gente não pode deixar de dizer que o Redação Paraná ele está presente em outros departamentos e em outras demandas da secretaria também, como, por exemplo, o RH e o próprio jurídico. O RH por quê? Porque o professor precisa estar suprido no RH para que ele tenha acesso ao Redação Paraná. Então, a gente está sempre conversando também. E em relação ao jurídico, porque muitas vezes professores, diretores sofrem processos administrativos e é questionado a quantidade e a qualidade de redações que foram feitas nessas instituições. Então, o jurídico acaba estando envolvido com as nossas demandas também, né? E no âmbito regional, a gente não pode deixar de falar que nós temos os 50 técnicos, que são os nossos embaixadores, que desempenham essa função nos seus núcleos regionais. A gente costuma dizer que esta é a cereja do bolo. Sem os embaixadores, sem o trabalho de ponta que eles realizam, a gente não conseguiria o sucesso que nós temos. No planejamento anterior, eu também não trouxe a especificidade do trabalho do embaixador, porque eu havia compreendido que fossem apenas departamentos da secretaria envolvidos no processo. E analisando novamente o que eu fiz, eu acredito que neste momento aqui, a gente não pode deixar de citar o trabalho que os embaixadores fazem. Então, de uma forma breve, resumida, o que é o trabalho desse embaixador e de que forma que ele se articula com o que a gente faz. Então, o embaixador ele é uma extensão da secretaria. Ele está no núcleo fazendo esse trabalho intermediário, ele é este elo entre a secretaria e as escolas. E o trabalho dele consiste em apoiar as instituições de ensino no planejamento de ações para o desenvolvimento do programa. Ele vai atender tanto presencial como remotamente os professores, vai realizar formação continuada com os professores sobre a utilização da ferramenta, vai acompanhar o desenvolvimento do programa por meio dos relatórios de gestão que são emitidos por nós na secretaria, faz análise semanalmente dos indicadores quantitativos e qualitativos do programa, realiza análises qualitativas, considerando o resultado da prova Paraná, para que haja um diagnóstico de aprendizagem dos objetivos previstos nos documentos e o acompanhamento do desenvolvimento dessas aprendizagens, acompanha as equipes gestoras e os professores no planejamento das ações pedagógicas e trabalha em consonância com o planejamento estratégico que é proposto por nós aqui na secretaria. De todas as ações que os embaixadores desenvolvem, o que é que hoje ainda está mais embrionário? É a análise qualitativa do programa, e eu vou falar sobre isso um pouquinho mais adiante, quando eu falo sobre a fase 2 do Redação Paraná. Nesse sentido, então, o trabalho realizado por cada um dos embaixadores, ele é um dos principais eixos de sustentação do programa Redação Paraná, porque, em síntese, eles são os profissionais responsáveis diretamente por conhecer as especificidades de cada contexto educacional e propor e realizar ações junto com as instituições de ensino e esse coletivo escolar para atender às necessidades da nossa demanda. O que a gente pode dizer, então, assim, ó? É um desafio diário trabalhar com os técnicos dessa demanda. Por quê? A gente está sempre procurando superar essas orientações, esses desafios, que a gente tem constantemente, diariamente, com esses embaixadores, que é composto por uma equipe remota, porque nós estamos na secretaria, a gente tem 50 espalhados pelo estado. Então, como que a gente tenta superar esses desafios? A gente faz orientações constantes para eles, por meio de ligação, por meio de videochamada, por meio de mensagem WhatsApp, troca de e-mail, a forma que for melhor para o embaixador, mas a gente sempre passa orientações. Fazemos reuniões coletivas e individuais, reuniões coletivas quando a gente trata de aspectos que são macros, e individuais quando a gente olha para as especificidades dos núcleos, para as especificidades das escolas. A gente atua também na dimensão de formações pedagógicas, sempre procurando evidenciar a articulação pedagógica com os documentos orientadores, a prática de sala de aula e o Redação Paraná, né? Fechando esses 3 elementos.
Eu estou nessa demanda desde 2022 e ao longo desse processo é perceptível o meu crescimento enquanto profissional, enquanto pessoa, mas a gente consegue perceber isso também nos embaixadores, porque hoje a gente tem 3 perfis. Nós temos aquele embaixador que está desde 2022 com a gente, então já passou por muitas situações difíceis. A gente tem embaixadores que começaram ano passado, em 2023, que já estão inseridos neste processo, e a gente tem embaixadores que começaram este ano, que é em 2024, que são embaixadores novos, muitas vezes inexperientes no trabalho de gestão, num processo mais técnico e administrativo que o núcleo faz, e também em relação a dar feedbacks para os professores, para os colegas, para os diretores. Então, é um perfil assim bem diferente que a gente tem, 3 grandes perfis com os quais a gente tem que trabalhar. Mas é evidente que todos nós crescemos, que todos nós estamos nos desenvolvendo, porque a gente percebe que as metas que a gente traça, os resultados que a gente traça, as ações que a gente desenvolve no redação são alcançadas, né? Então é um programa que a gente pode dizer que tem alcançado os resultados previstos. Débora, em relação a essa apresentação geral que eu fiz do programa até agora, você tem alguma contribuição, alguma dúvida? Gostaria de dizer alguma coisa? Agora ficou muito melhor para entender como que a secretaria trabalha, né? Como que os departamentos trabalham, como que um sustenta o outro, como que o trabalho de um enriquece o trabalho do outro e como você explicou tão bem o papel do embaixador, que ainda não é tão conhecido, né? Como a Aham. gente não compreende. Então, agora ficou muito bem explicado. Obrigada, Cida. Joia. Eu vou passar para um outro momento, então, aqui, que é o impacto no processo de ensino-aprendizagem. Essa também foi uma parte que, no meu primeiro planejamento, ela precisou ser melhorada, porque num primeiro momento eu trouxe apenas os dados. Então, em 2022, nós tivemos 3,9 milhões de redações concluídas, um pouco mais de uma redação concluída por estudante. No ano de 2023, nós damos um salto e concluímos mais de 2 redações por estudante, chegando a 6 milhões, e agora em 2024 a gente tem uma meta bem ambiciosa, que é chegar a 7 milhões de redação. Então a contribuição que a minha tutora e os meus colegas trouxeram, era que no sentido de que eu deveria discutir um pouco mais o que esses dados evidenciam, e não apenas colocar esses dados, né. Então eu trouxe uma complementação de que o Redação ele é um programa que passa a ser inserido na rede em 2021, em caráter experimental, disponível para todos, mas apenas como um piloto. E que em 2022 ele se efetiva na rede e a partir desse momento a gente passa a fazer a análise de dados e uma gestão voltada mais para resultados. Então, nesse sentido, eu acho que fica um pouco mais contextualizado os dados que eu trouxe, 2022, primeiro ano de implementação, 2023, segundo ano de implementação, com dados bem mais consolidados, e 2024, então, terceiro ano de implementação, com uma perspectiva de 7 milhões de redação, e no primeiro trimestre a gente fecha com mais de 2 milhões de redação. O que que esses dados nos mostram? O que que eles nos evidenciam, então? É possível perceber que o processo de implementação do Redação, ele tem se efetivado ao longo dos anos na rede estadual e consiste num trabalho que é articulado e planejado, envolvendo a secretaria e os núcleos regionais, e esses também envolvendo todas as instituições de ensino, porque não há sentido se a secretaria desenvolve uma ação e essa ação não chega às escolas. Então, os números, eles nos mostram que a ação tem chegado à escola. O nosso trabalho, ele consiste principalmente, então, dentro dos núcleos com os embaixadores, em identificar as escolas que apresentam baixos índices e realizar intervenções pontuais, com o objetivo de identificar essas fragilidades e propor ações para melhorar o processo de ensino e aprendizagem em relação à produção textual escrita. Então, esse é o nosso principal ponto de atuação.
aquela escola não tem entregado redações concluídas, aqueles professores não têm proposto redações, aqueles estudantes não têm feito produções de texto. Este é um cenário de fragilidade pedagógica. Então, o embaixador vai até essa escola e propõe ações que possam resolver ou contribuir para amenizar essa situação. O principal instrumento que a gente utiliza para mapear essas instituições é o Power BI, o qual vai nos fornecer uma atualização diária do uso do Redação Paraná, desde uma visão macro, que é a visão que nós temos de rede aqui na secretaria, até uma visão menor, que é a que os núcleos utilizam, conseguindo visualizar esses dados por escola, por turma, por professor e por estudante, e conseguir atuar diretamente onde a gente tem uma fragilidade pedagógica. Após o processo de implementação de uso e de instrumentalização da plataforma, tanto por parte dos professores quanto dos estudantes, ou seja, em 2022 e 2023, nós trabalhamos numa dinâmica de fazer o professor entender o funcionamento, fazer o aluno entender os recursos disponíveis lá. Agora, em 2024, a gente chega no que nós chamamos de uma fase 2. O que é uma fase 2? É o momento em que nós vamos buscar estratégias visando a qualificação dessas redações. Então, nós temos 6 milhões de redações concluídas em 2023, mas o que é que nos garante que esses textos foram bem escritos? O que é que nos garante que essas redações foram bem corrigidas? Então, é nesse sentido que a gente tem um grande desafio agora para 2024, que é o de qualificar essas produções de texto, é de qualificar essas redações. A partir disso, eu repensei também as possibilidades de atuação que nós temos aqui colocado no planejamento e no próprio Redação Paraná. Então, considerando o trabalho que a gente tem realizado aqui, já passamos por esse processo de implementação e precisamos pensar num processo de qualificação, quais ações articuladas com outros departamentos e outras coordenações a gente poderia desenvolver pensando na expansão do programa. Então, a primeira contribuição que eu trago é uma expansão do Redação Paraná para atingir os anos iniciais, num projeto piloto para quinto ano, talvez. E essa seria uma articulação possível com o núcleo de cooperação com os municípios que nós temos aqui na secretaria. Uma outra ação possível seria realizar formação com as equipes diretivas a respeito do Power BI, porque embora a gente esteja no terceiro ano de utilização, a gente percebe que as equipes diretivas ainda têm dificuldade em compreender essa ferramenta. Então, uma estratégia seria a gente propor uma articulação com o diretor formador, trazendo uma pauta específica do Redação e Power BI. Uma outra ação ainda é realizar formação com equipes pedagógicas a respeito da articulação, da organização curricular voltada para a prática de produção textual e o letramento digital. Porque muitos embaixadores falam para nós que chegam às escolas e os pedagogos têm dificuldade em compreender essa articulação do redação com o currículo, com o letramento digital. Então, fazer uma articulação com formadores em ação, propondo uma jornada para se discutir essa articulação, inclusive entre outras plataformas, seria bem interessante. Em relação à nossa própria coordenação aqui, uma ação que a gente não desenvolve, mas que eu visualizo como uma possibilidade de trabalho, seria nós elaborarmos um trabalho com práticas pedagógicas exitosas, realizadas dentro das escolas, dando visibilidade para o trabalho desenvolvido. E como última ação, eu trago aqui uma possibilidade de articulação com o Departamento de Acompanhamento Pedagógico, com o DAP, no sentido de formar os nossos embaixadores sobre a importância e como acontecer uma escuta ativa, porque eles têm que ouvir o que os professores falam, muitas vezes reclamam, né? Então, como se comportar, o que falar, como dar um feedback para esse professor
professor, para esse diretor que não está utilizando a plataforma, e como fazer também uma comunicação que não seja violenta, como conversar com esse professor, com essa equipe diretiva. Então, essas são algumas possibilidades de articulação que eu consigo visualizar no meu trabalho hoje, pensando em ações e demais departamentos, outras coordenações que poderiam se relacionar. Como penúltimo tópico, a gente traz aqui uma qualificação da ação planejada, onde, partindo do pressuposto que o desafio do Redação Paraná em 2024 é atuar na qualificação das produções de texto, é como saber se o meu aluno está escrevendo e se o meu professor está corrigindo bem, a gente traz uma série de ações que a gente tem desenvolvido esse ano em busca dessa qualificação. São ações que podem ser concluídas em 2024, mas são ações que podem ser estendidas ou até mesmo repetidas em 2025. Então, nós temos atuado na formação para os embaixadores e os embaixadores, consequentemente, formando professores sobre a rubrica de correção de textos. Nós temos formado os embaixadores também para que eles possam atuar com os professores pontualmente sobre o texto dissertativo argumentativo no modelo Enem, que é uma produção de texto muito qualificada e criteriosa que a gente tem hoje no estado, no país, desculpa. Então, se consequentemente a gente melhorar a nossa média estadual no Enem, a gente consegue estabelecer essa relação com a prática de produção de texto desenvolvido no Redação Paraná. Nós aplicamos o piloto do Redação Paraná para os 8º e para a 2ª séries, que são as turmas que serão avaliadas o ano que vem, em produção de texto, provavelmente pelo SAEB também, que passa a avaliar não apenas a leitura, mas passará a avaliar produção de texto. Nós realizamos a correção de 10.000 redações de texto. Os embaixadores corrigiram esses textos para que a gente pudesse fazer uma comparação com a inteligência artificial por meio de uma comparação cruzada. Então, a gente tem a nota que o professor regente deu para essas redações, a gente tem a nota que os embaixadores deram para essas redações e agora também a nota que a inteligência artificial deu para essas redações. Então, 3 notas que a gente consegue comparar. Não temos esses dados ainda, né? Mas a ideia é dizer o quão próximo ou quão discrepante cada um está corrigindo essas redações. E nós estamos fechando aqui as ações em relação ao processo de contratação, de prestação de serviço por meio de inteligência artificial para corrigir as redações, otimizando esse trabalho que o professor faz hoje, e também a identificação de plágio, que é uma coisa que a rede pede muito para nós e que hoje no Redação Paraná nós não temos. Se o estudante arrastar, por exemplo, uma produção de texto de um outro site, o Redação Paraná não identifica isso como plágio automático e fica a cargo do professor identificar onde é plágio ou não. E a gente sabe que isso é um trabalho que demanda muito tempo. Então, se nós tivermos uma inteligência artificial que faça isso, a gente vai ter uma correção de texto, uma produção muito mais qualificada. E eu fecho, então, o planejamento, trazendo aqui 3 links. É a instrução normativa, que é o documento vigente que nós temos hoje sobre os recursos digitais e educacionais no Estado, não apenas do Redação Paraná, mas de todos, onde que se faz login pelo Redação, tanto para professor quanto para estudantes, e o portal do Escola Digital, onde a gente tem uma série de informações em relação ao Redação Paraná. Débora, sinta-se à vontade para fazer comentários, alguma contribuição ou alguma dúvida que você tenha. Contribuição nenhuma, sim, só parabenizar. Não estamos te ouvindo. Oi, voltou o som? Não estou te ouvindo. Agora sim, vai lá. Contribuição, sim, nenhuma. Não ouço. Não. Fala que você tem som, mas não sai. Oi, não? Não. Tente desconectar o teu fone e plugar de novo. Oi. Também não. Será que você abaixou aqui atrás o volume? Não. Não tocou? Se quiser usar o chat, então. Ai. Perdão. Perdão, tudo bem. O que aconteceu com o meu som? Oi. Não sai som.
Oi. Fica o quadradinho azul que você está falando, mas não sai som. Imagina, eu que agradeço a sua disponibilidade em ouvirem, acompanharem, ver um pouquinho mais do Redação de perto, tá? Um abraço e nos vemos. Tchau, tchau.